Pouca gente presta atenção ao pâncreas. Ele é silencioso, discreto, fica ali atrás do estômago, fazendo seu trabalho todos os dias sem pedir reconhecimento. Mas quando algo dá errado, especialmente quando falamos de câncer de pâncreas, o corpo até tenta avisar. O problema é que os sinais são sutis, muitas vezes ignorados ou confundidos com outras coisas. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque esse tipo de câncer costuma avançar sem alarde, e quando os sintomas ficam mais claros, na maioria das vezes já passou muito tempo. A boa notícia é que o corpo fala, e se a gente escutar com mais atenção, é possível notar mudanças que podem ser levadas ao médico a tempo de fazer diferença. Não se trata de entrar em pânico a cada dor ou desconforto, mas sim de conhecer melhor os sinais que o corpo emite quando algo não está certo. O câncer de pâncreas pode até ser traiçoeiro, mas ele não acontece de um dia para o outro. Em muitos casos, há alterações que começam semanas ou até meses antes de um diagnóstico. E é sobre isso que esse vídeo vai falar. Os 4 principais sinais que o corpo dá antes que o câncer de pâncreas avance em silêncio. Um dos sinais mais comuns e ao mesmo tempo mais negligenciados é a dor abdominal que irradia para as costas. É uma dor que começa na parte superior do abdômen, geralmente do lado esquerdo, e pode se espalhar para a lombar. Muita gente acha que é dor muscular, má postura, excesso de comida ou até problemas na coluna. Mas essa dor tem uma característica diferente. Ela é contínua, incomoda mesmo em repouso e piora ao deitar. Às vezes melhora quando a pessoa se curva para frente, o que é um indício de que algo interno está pressionando estruturas ao redor. Essa dor é causada porque o tumor, mesmo pequeno, começa a interferir na anatomia da região onde o pâncreas está localizado, que é muito próxima de nervos importantes. Não é uma dor insuportável de início, mas ela se mantém, volta com frequência e pode ser confundida com gases, gastrite ou até crise renal. Por isso, é uma dor persistente nessa área, principalmente em pessoas acima dos 50 anos, deve ser levada a sério. Outro sinal importante é a perda de peso sem explicação. E aqui não estamos falando de um emagrecimento intencional, por dieta ou atividade física. É aquele tipo de perda de peso que acontece mesmo sem mudanças no estilo de vida. A pessoa continua comendo normalmente, ou até mais por causa da ansiedade, mas ainda assim vê os números na balança caírem. Essa perda de peso ocorre porque o pâncreas está diretamente ligado à digestão. Quando ele não funciona bem, o corpo não consegue digerir e absorver os nutrientes como deveria. Com isso, o alimento entra, mas não é aproveitado. O organismo começa a queimar reservas, os músculos perdem volume, a gordura diminui e a pessoa emagrece rapidamente. Além disso, o próprio crescimento do tumor altera o metabolismo, aumenta a demanda energética do corpo e isso também contribui para a perda de peso. Se a pessoa começa a se sentir mais fraca, com menos disposição e percebendo que as roupas estão largas, mesmo mantendo a mesma alimentação, é hora de ligar o alerta. O terceiro sinal que muitas vezes passa batido é a icterícia. A palavra pode até parecer complicada, mas é algo visual. A pele e os olhos começam a ficar amarelados. Isso acontece quando há acúmulo de bilirrubina no sangue, uma substância que o fígado normalmente elimina, mas que começa a se acumular porque o tumor pressiona os canais biliares. O resultado é que a bile que deveria ir para o intestino fica presa no fígado e volta para a corrente sanguínea. A icterícia é visível, começa sutil, primeiro nos olhos, depois na pele. Algumas pessoas também percebem a urina mais escura e as fezes mais claras. É um sinal importante, porque normalmente não aparece sozinho. Vem acompanhado de coceira na pele, mal-estar, sensação de estômago pesado e às vezes dor no lado direito do abdômen. Quando a icterícia aparece em alguém que nunca teve problema no fígado ou na vesícula, ela precisa ser investigada com urgência. E por fim, há um sinal que muitas vezes é tratado isoladamente, sem que se perceba que ele pode ser consequência de algo maior. O início súbito de diabetes ou a piora repentina do controle glicêmico em quem já era diabético. O pâncreas é o órgão responsável por produzir insulina, que regula os níveis de glicose no sangue.
Quando há um tumor, essa produção pode ficar comprometida. Em alguns casos, pessoas que nunca tiveram problema com açúcar no sangue desenvolvem diabetes do nada, mesmo com peso normal e sem histórico familiar. Em outros casos, quem já tinha diabetes percebe que o controle está mais difícil, que precisa de mais remédios ou que os picos de glicose são mais frequentes, sem motivo aparente. Esse tipo de mudança repentina no metabolismo pode ser um dos primeiros sinais de que há algo errado com o pâncreas. Infelizmente, como o diabetes é muito comum, nem sempre essa alteração chama a atenção como deveria. Esses 4 sinais, dor abdominal persistente, perda de peso sem explicação, icterícia e mudança repentina no controle da glicose, não significam necessariamente que a pessoa está com câncer de pâncreas. Mas quando aparecem juntos ou de forma insistente, devem ser investigados com cuidado. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de tratamento eficaz. O problema é que, por serem sintomas que podem ocorrer em várias outras doenças, o câncer de pâncreas costuma ser diagnosticado tarde. Por isso é tão importante falar sobre isso, principalmente com pessoas acima dos 50 anos, que já têm mais risco para esse tipo de câncer. O pâncreas é um órgão essencial e pouco valorizado. Ele regula a digestão, ajuda no controle do açúcar no sangue e influencia em diversos processos internos que muitas vezes só são notados quando algo começa a falhar. É um órgão que trabalha em silêncio, mas que precisa ser respeitado. A alimentação rica em vegetais, frutas, fibras e o consumo reduzido de ultraprocessados e bebidas alcoólicas são medidas que ajudam a proteger esse órgão tão importante. Parar de fumar, evitar o excesso de gordura corporal e fazer exames de rotina são atitudes que podem prevenir não só o câncer de pâncreas, mas várias outras doenças graves. Vale lembrar que esse tipo de câncer costuma ser mais agressivo justamente por ser silencioso. Mas isso não quer dizer que ele não possa ser combatido. A medicina tem avançado, novas formas de tratamento vêm sendo desenvolvidas e o conhecimento sobre os sinais precoces pode fazer toda a diferença. Quando a pessoa conhece o próprio corpo, presta atenção às mudanças e busca ajuda médica com rapidez, as chances de sucesso aumentam. Nenhum sintoma deve ser ignorado, principalmente quando ele insiste ou piora com o tempo. Às vezes, a diferença entre um diagnóstico precoce e um tardio está justamente em ouvir aquilo que o corpo tenta dizer. Aquela dorzinha chata que vai e volta, aquele cansaço sem motivo, aquele olhar amarelado no espelho. Tudo isso pode ser o corpo tentando avisar, e não custa nada dar ouvidos. Porque quando a gente conhece os sinais e respeita os avisos, a gente ganha tempo. E em se tratando de câncer de pâncreas, tempo vale muito. Se gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo.